Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live missionária. Eu me chamo Ingrid. Eu sou a Thaisa. Hoje nós estamos aqui para uma live missionária com os missionários da República Dominicana, a Leidson e Daisy. Então, por enquanto, já vai aí chamando o pessoal, pega essa live, envia para todo mundo, que vai ser muito bom, muito bom. Enquanto vocês estão entrando, nós temos aqui algumas indicações de livros para vocês. E tem lá disponível no nosso Verbo Shop. Um deles é Ushuaia, Até os Confins da Terra. Ele é um compilado da ministração de Simon Porter, né? Que fez a Primeira conferência de missões. Conferência de Missões. Então esse livro, com toda certeza, vai te ajudar aí nessa caminhada missionária. Eu tenho certeza que vai engrandecer demais a sua vida. Então passa lá e adquira o seu. O próximo é Em Busca de Timóteo, que é Descobrir e Desenvolvimento Potencial dos Colaboradores Voluntários na Igreja. Esse livro também é outro livro que vai engrandecer demais a sua vida. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado nessa leitura. E o próximo de Terry Osborne, Ganhando Almas. Fala um pouco mais de Nesse livro aqui você vai aprender muito sobre estratégias de evangelismo e como nós somos encarregados para alcançar pessoas como o corpo de Cristo hoje. Então, vamos estar chamando eles aqui. Enquanto isso, vai enviando a live pro pessoal, que vai ser um tempo bom. Todos os meses, voltei. Todos os meses nós fazemos lives missionárias com alguns missionários do nosso ministério. E hoje será com eles da República Dominicana. Olá, boa noite! Boa noite! Aqui ainda é boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Buenas noches, buenas tardes. Para agradar a todos. Buenas tardes. Muito obrigada por terem aceitado o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, certo? Cumprimentar aí o pessoal. Missionária Leidson, fica à vontade nesses minutos iniciais para cumprimentar o pessoal. Eu quero primeiro agradecer essa iniciativa, né, do Verbo da Vida Arapiraca. Me alegra muito de ver duas jovens envolvidas com isso, com missões, né, levantando essa bandeira. E eu quero também convidar você, eu sei que vai ser um tempo muito prazeroso, que você abre seu coração, eu sei que Deus vai falar com você. Eu quero compartilhar a ausência de Daisy no momento. Eu acredito que daqui para metade da live ela vai participar, porque a gente tem agora um integrante novo em casa, João Gabriel, recém-nascido, ele está para completar 2 meses, agora dia 2. Então, acaba tendo algumas circunstâncias que não são programadas. E aí, ela teve que estar com ele. Sem problema. Hoje também ela foi fazer um procedimento e teve que tomar uma medicação e está um pouco grogue ainda, então para ela ficou bem difícil. A gente tinha expectativa de que agora já estivesse tudo bem, mas ainda não está tão bem não. Mas já acredito que não. Amém, isso mesmo. Então, olha só, tá dando para ouvir e ver a gente tranquilamente? Bem tranquilamente. Amém, glória a Deus. Então, olha só, a nossa primeira pergunta para o senhor, e nos apresentando mais uma vez, meu nome é Ingrid. Eu sou a Thaisa. E vamos iniciar aqui o nosso momento de perguntas, certo? Conta um pouquinho pra gente como é a história de vocês, como vocês se conheceram, como foi descobrir o chamado missionário, o tempo de preparação de ir aí para a República Dominicana. Compartilhe um pouco disso com a gente. No caso, eu e Daisy, nós somos do Verbo da Vida em João Pessoa, era o Verbo da Vida de Jaguaribe, que foi onde começou o Verbo da Vida em João Pessoa. Hoje em dia não tem mais essa igreja, ela agora é no bairro das Indústrias. A gente se conheceu lá. Daisy não é de João Pessoa, Daisy ela é de Aracaju, e no caso eu sou nascido em João Pessoa. E ela teve uma vaga de emprego, foi morar em João Pessoa, começou a fazer o Rema. Eu era vice-diretor na época, e a gente se conheceu assim, eu como vice-diretor e ela como aluna do Rema. Então, ó, você que está solteiro, não deixe de fazer o Rema. É uma oportunidade extraordinária para você ser cheio da palavra e para você ver as promessas de Deus sendo cumpridas também. E a gente se conheceu ali no Rema, foi um tempo precioso. Eu me lembro ainda que eu era muito resistente com a questão missionária. Não é que eu era resistente, eu não me via como missionário. Sempre quando eu pensava sobre a questão ministerial, eu me via como pastor, como professor, mas como missionário não me via. Inclusive até algumas namoradas que eu tive, que não foram muitas, mas quando eu descobri que era missionária, dava até perguntava qual é o seu chamado, aquele momento de conhecimento. Eu tenho um chamado para missões. Eu dizia, meu Deus do céu, essa não é a minha.
não vai ter. Como é que faz agora? Vai ter que botar para trás. Porque eu não me vi assim. E quando eu conheci Daisy, Daisy tinha uma inclinação para o chamado profético, ainda hoje, né? E aí eu digo, essa casa, que essa é profetisa, né? Mas só que como Deus é Deus, ele sabe como pegar o peixe, né? E aí, depois que a gente está casado, e aí já vai agora emendar como começou, né? Chamado missionário. Depois quem está casado, desde que começou a mostrar uma inclinação, me falou sobre algumas visões que ela teve sobre um povo de afrodescendência, né? Um povo negro. E aí dava a entender que era para a África. Até ela chegou a compartilhar isso com o pastor Amauri, mas estando em Jaguaribe, ou melhor, estando em Intermares, que foi uma igreja que o pastor Aguinaldo, que é supervisor do ministério, iniciou, e a gente estava lá com o pastor auxiliar, Deus recebeu uma palavra, e a palavra era que tinha um povo que estava intercedendo por nós, clamando pela nossa chegada, e que esse povo falava espanhol. E aí Deus veio falar isso comigo, eu disse, Preta, aqui em João Pessoa eu não conheço nenhum lugar, nenhum bairro onde o povo fala espanhol. Eu acho que isso aí não foi isso aqui é uma profetada, não testifica não no meu coração isso não, porque eu não tinha realmente esse pensamento. E eu falo isso até porque posso ter pessoas na live que hoje ela não se veja como missionário e às vezes até tenha tanta convicção de que não vai nunca pôr o pé no campo missionário. E assim como eu tinha essa ilusão e achava que não, e olha onde eu estou agora, né? Então você nunca fez seu coração para o chamamento missionário. Missões não se faz só ofertando, não se faz só orando, mas também se faz indo. Amém. E você possa se enquadrar e pensar que hoje você está enquadrado nos que ofertam e nos que oram, mas possa ser que no futuro você seja daqueles que vai estar. E aí, a gente recebeu essa palavra, eu brinquei com ela, mas a gente não pode estar desprezando as coisas que Deus diz, né? Eu brinco que assim, muitas vezes como cristão, nós colocamos na prateleira, né? Nós dizemos, não testificou, vou colocar na prateleira. O problema é quando você pega e coloca numa prateleira que você nunca vai ver. E na verdade, eu entendo que não é uma prateleira. Você coloca dentro de um cofre e fecha bem fechado e nunca vai olhar para aquilo. Porque quando a gente fala numa prateleira, você estava agora apresentando os livros. Toda igreja tem aquela espaço da livraria. Ali tem vários livros na prateleira que é para estar exposto, que é para você colocar a vista sobre aquilo. Então, eu entendo que quando a gente fala colocar na prateleira, a gente precisava ter essa ideia de que é deixar em um lugar onde a gente possa estar orando sobre aquilo, a gente está mirando naquilo e buscando de Deus entender aquilo que foi dito. Amém. E aí, eu, durante um período, não coloquei, eu dizia que estava na prateleira, mas na verdade estava num cofre. Até que entrou um rapaz aqui na live que se chama Polo José, ele está aí. Polo, manda uma cena aí pro pessoal. Eu fui dar aula em Juiz de Fora. Isso tudo já estava acontecendo dentro de casa, desde com esses comentários. E aí, quando eu chego na escola para dar aula, nesse período eu não estava mais como vice-diretor, já tinha sido diretor, mas agora, nesse momento, eu estava como professor. E aí, o chega, abre os braços e diz: Professor lindo, maravilhoso! E me dá um abraço, só que com um sotaque diferente. Na época, o Verbo da Vida estava muito forte a questão de Angola. Assim, já tinha passado, na verdade, não estava tão forte, mas teve uma onda de Angola, da África, e o biotipo de polo parece muito com o pessoal africano, porque aqui na República Dominicana nem tanto, mas vizinho, que é o Haiti, e é quase uma ilha só, a gente vê muito mesclado, haitiano e dominicano, você vê muita gente de cor escura. E aí, quando eu olhei, eu digo, rapaz, esse camarada deve ser da África. Aí eu perguntei, de onde você é? Por causa do sotaque e por conta do biotipo. Certo que ele dizia, eu sou de Angola. E aí ele disse República Dominicana. Olha aí, Polo rindo. Naquele primeiro momento que ele me deu um abraço, eu gosto de fazer uma comparação que foi mais ou menos quando Maria encontrou com Isabel e o menino mexeu dentro da barriga. Alguma coisa, eu digo, rapaz, esse cidadão tem alguma coisa aí, algum mistério, tem alguma coisa aí para ser revelada nessa história. E aí, Paulo disse, República Dominicana. Quando eu cheguei na casa do pastor, eu fui procurar na internet. Certo que a República Dominicana era na África, de tanto que eu entendo de geografia, né? E aí, quando eu olhei, eu vi que era no Caribe, e aí eu vi que se falava espanhol. Aí eu lembrei da profecia. Tem um povo que está orando por vocês, clamando pela chegada de vocês, e esse povo fala espanhol. Mas, rapaz, olha aí, Deus achando a gente, por mais que se esconda. E aí eu volto para João Pessoa e comento com Deise. E aí Deise diz,
mas eu não tenho no coração a República Dominicana, não, porque na verdade ela tinha no coração e começou a inclinar para a África, né? Desde que ela recebeu essas palavras. Eu não tenho certeza, mas me parece que na África, no continente, só tem um país que fala espanhol. Só tem um país que fala isso. Mas ainda existia um, vamos dizer. Só que aí ela decidiu de orar sobre. Em um momento de oração, ela se viu andando nas ruas da República Dominicana e Deus confirmou com ela também para poder estarmos aqui. Primeiro, eu estava resistente sobre o chamado missionário e ela foi o instrumento. Depois, quando Deus deu o próximo passo, ela ficou, de certa forma, não digo resistente, mas duvidando do que ela estava acreditando por conta do fato que acreditava que ia para a África. E aí, então, a gente começou a entender que realmente era a República Dominicana, que isso estava claro. Em 2017, voltando de Juiz de Fora, eu descobri que tinha um tumor na cabeça, um tumor de 9 por 5 centímetros, e os médicos diziam que eu ia acabar ficando paralisado, metade do corpo, ou ia morrer. Muitos diziam que não tinha jeito. Então, 2017 foi um ano desafiador para a gente superar tudo isso. Terminando 2017, depois da cura, esse processo de cura, eu comuniquei com o meu pastor, e isso é um conselho que eu deixo para todo mundo aí, que se você tem alguma inclinação missionária, por mais que seja uma coisa que ainda está muito em construção, que você não tem clareza, o mais importante é você falar com o seu pastor, comunicar com ele, até para que ele possa ajudar você nessa descoberta, para que ele possa estar te direcionando e vai ser mais fácil. Com certeza você vai estar ganhando tempo, investindo nesse tempo de diálogo com o seu pastor. E aí a gente foi e conversou com o nosso pastor, e tinha esse projeto no coração, a gente já sabia, na época até tinha um slogan que era muito forte, antes de ir, passa por aqui, em relação à escola de missões. Se você tem missões no coração, antes de você ir, passe por aqui, que era em Campina Grande, na escola de missões. Então já estava certo de fazer a escola de missões, eu falei com o pastor, e ele disse, rapaz, vocês passaram agora por esse momento, que foi um momento de muita turbulência. Na época estava tendo até um vulcão que tinha entrado em erupção na Guatemala, e ele fez um paralelo, ele disse, ó, na Guatemala agora tem muita cinza nos céus. Nem sobe nem desce avião por conta da erupção do vulcão. Não tem mais erupção, mas ficou muita cinza. Eu vejo que na vida de vocês está passando por essa mesma fase. Não tem mais vulcão, mas tem muita cinza. Espera a cinza baixar, quando for no próximo ano vocês vão. E isso, para quem passou tanto tempo resistindo e agora se abre, já é uma coisa que é difícil você dizer, mas pastor, eu já esperei tanto, eu já atrasei tanto isso, como é que o senhor diz um negócio desse? Só que é segurança, porque você também precisa provar as motivações, você precisa estar bem seguro do projeto, e Deus ele vai trabalhar nesse tempo também. Então, 2018, a gente não foi fazer escola de missões, a gente ficou na igreja, foi um tempo muito bom de aprendizado, e agora o pastor já podia estar acompanhando mais de perto, tendo esse entendimento de que a gente ia estar sendo enviado para o campo missionário. Só que quando chega 2019, o pastor foi levantado para ser supervisor e um outro pastor assume. E esse pastor que assume, ele precisava do apoio da diretoria, do grupo pastoral, dos pastores auxiliares, para poder estar levando a igreja. E o ministério interviu. E aí a gente também entendeu que não seria um tempo de ir e deixar o pastor, até porque chega um pastor novo e a liderança se vai. Os membros da igreja já ficam naquela insegurança, né? Então, para que isso não acontecesse, a gente ficou mais um ano. E aí você está escutando essa história toda e diz, meu Deus do céu, esse povo não vai para a época dominicana, não. E aí, 17, tumor, não vai. 2018, pastor, tem vulcão, não vai. 2019, chegou o pastor, ele diz, agora tem que apoiar o pastor. Aí até foi uma época de apoiar Josué, porque o cajado foi passado para o pastor, o nome dele é Wagner. Mas foi um tempo de entender que agora Josué ia fazer o povo herdar e a gente precisa estar junto dele. E foi uma época melhor ainda, porque foi esse tempo de aprender de pastor Wagner, de honrar a vida dele. E eu creio que muito do que aconteceu depois dessa história passa por esse princípio de honra. De ter honrado o pastor Aguinaldo, até mesmo sem entender ou concordar plenamente com aquilo que ele tinha dito. De honrar o pastor Wagner nessa chegada dele na igreja. E aí, quando passou tudo isso, o pastor Wagner enviou a gente para fazer a escola de missões. E aí eu fico primeiro, a gente tem entendimento de fazer os dois juntos. Foi muito bom ter feito separado. 2020 eu fiz, 2021 Daisy fez. 2020, pandemia.
Então, começa a escola de missões, pandemia, mas não parou a escola. Então não foi do mesmo jeito, teve algumas mudanças. E aí foi bom desde fazer em 2021, foi quase como eu fazer de novo. Então o projeto eu fiz em 2020 e desde aperfeiçoou em 2021. Nesse meio tempo, em final de 2020, a gente veio espiar a terra, a gente veio aqui na República Dominicana a primeira vez. E eu fazendo a escola de missões, Deus deu uma palavra, porque tanto no período da cura, como agora nesse período de escola de missões, eu sempre gosto de pedir a Deus, Senhor, me dá um versículo. Às vezes a gente quer saber a Bíblia toda, quando na verdade, se a gente tiver convicção em uma passagem, uma palavra vinda da parte de Deus, a gente já tem a solução de qualquer problema. Na época do tumor, Malaquias 4:2. E eu declarava todos os dias. Eu me lembro que eu acordava, olhava para o sol e dizia, sol, você hoje nasceu. Mas na minha vida, porque eu temo ao Senhor, nasceu o sol da justiça. Ele trouxe em suas asas cura. E eu não vou morrer, eu vou saltar como os bezerros da estrebaria. E aí, fazendo escola de missões, Deus deu outra passagem. Eu disse, Senhor, me dá uma palavra para eu me segurar nessa palavra, ficar firme com ela. E aí, Deus deu Isaías 55:5. Eis que chamarás por uma nação que não conheces, porque eu não conhecia a República Dominicana. E essa nação que não conheces correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificará. E quando eu vi aquele versículo, eu digo, eita Senhor, extraordinário, viu? Aí, o dia da gente vir para aqui, para a República Dominicana, espiar a terra. Como é importante a gente ter uma palavra de Deus. E aí, primeira vez que a gente tentou vir, por conta de passagem, não lembro o que foi, os problemas de pandemia, foi cancelado o voo. Segunda vez foi cancelado o voo. E cada uma dessas vezes era assim, a gente fazia bazar, juntava a igreja, movimentava o povo, cancelava. Aí você já fica constrangido, porque você fica pensando. Quando chegou a segunda vez, eu acho que o povo já estava pensando. Esses não vão para a República Dominicana, não. Não tem quem queira aqueles lá, não. Nem até os dominicanos estão fechando as portas para eles não chegarem. Mas a perseverança, e quando acontecia essas coisas, eu dizia: eu não estou correndo para a República Dominicana, ela está correndo para mim. E eu me lembro que da última vez, a gente já estava no aeroporto de Recife, tinha ido para Recife, e quando chegou lá, na hora que estava para embarcar, a moça olhou para o cartão de vacina e disse: não, vocês não vão poder embarcar, não. Eu disse: por quê? A gente tomou a vacina. Aí disse: não, é porque já está tendo que tomar a segunda dose, vocês só tomaram uma. Agora, a solução é, vocês têm que fazer o exame, e na época eu acho que era R$ 500 esse exame. Duas pessoas davam R$ 1.000 para fazer esse exame. Por conta de que era um exame que tinha que sair rápido e era um exame que não era aquele que você fazia na farmácia. E como a gente ia fazer se o voo saía daqui a 2 horas? Nessa conversa, a moça ainda disse, ó, aqui perto do aeroporto tem um laboratório que eles mandam a pessoa para vir fazer aqui, mas pelo horário não vai dar tempo a vocês não. Vocês têm que ir lá no guichê. E eu me caminhando para o guichê e eu pensando, porque já tinha acontecido tantas vezes de remarcar, e a passagem da gente tinha sido comprada com milhas, então eles não remarcavam assim, dizer, eu quero viajar no próximo voo. Não, tinha que ser um voo em que eles liberassem. Eles olhavam lá e diziam, você só tem essa data. Normalmente era um mês depois. Eu já tinha passado isso algumas vezes, e eu no caminho pensando, eu olhei para Deus e disse, já um pouco aquela no fruto do espírito, já bem espirituoso. Como é que pode isso, rapaz? Eu deixei isso contigo, tu não já sabia, e como é que tu não viu isso não? Tu não leu lá não, que tinha que ter duas não. Como é que tu deixa isso acontecer? E aí depois eu me calei, porque já tava com raiva, empurrando o carrinho, indo pro outro guichê que era do outro lado, e de repente, o versículo. E aí eu disse, eu não estou correndo para a República Dominicana. A República Dominicana está correndo até mim. Não tem companhia aérea que possa parar isso. Não tem inferno que possa parar isso. Não tem uma nação que possa parar isso. Penso que é 12 milhões de pessoas correndo atrás de você. Quem é que para um negócio desse? E aí, quando a gente chegou lá no guichê, a moça começou a mexer no computador. E aí, ela tá olhando lá, ela disse: vocês perderam o voo está saindo agora, e a passagem de vocês foi comprada com milhas, não tem como remarcar. Opa, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí ela olhou e disse, o voo de vocês de São Paulo foi cancelado, e a passagem está em aberto. Amanhã a gente tem um voo saindo. Vocês querem sair
de manhã ou de tarde? Ainda deu a opção. Eu digo, moça, eu estou aqui, eu acho que eu não vou querer nenhum dos dois, não, porque não foi esse horário que eu queria, não. Então, se tiver uma terceira opção aí, eu disse, moça, marque o horário que a senhora quiser, que a gente quer viajar. E aí a gente conseguiu dormir na casa de um amigo desde lá da Escola de Missões. E no outro dia pegou o voo para cá e ficou 17 dias na República Dominicana. Voltou para o Brasil, desde terminou o projeto, e aí em 2022 a gente, certo que vinha para a República Dominicana, já tudo animado. Deus falou com Deise e disse: vocês vão para São Paulo. Essa que foi a maior doideira que teve, porque eu digo, nem Deus mais quer que eu vá para a República Dominicana. Vai para São Paulo, eu peguei em São Paulo, meu Deus do céu, Jesus. O que é que eu vou fazer em São Paulo? Eu nem conheço ninguém lá. E isso tudo rico, né? Porque quando eu olhava para o bolso, eu dizia, eu tô querendo botar fé aqui para chegar na República Dominicana, Jesus. O dinheiro não tá dando para chegar na República Dominicana, eu vou fazer o que em São Paulo? Vou gastar um pouquinho que tem. Só tem um tiro. Se eu tivesse tiro errado agora, deu tudo para trás. E aí o que acontece? Aí começa agora a falar com os pastores. E aí é aquela coisa, você vai conversando com o povo e já na sua própria cabeça já vem aquele pensamento. Como é que eu vou convencer o povo que isso não é doidice? Eu mesmo acho que é doidice. E aí a gente começou conversando, conversou com o pastor Amaury, que era o supervisor de lá, conversou com o Guto. E aí eu via que todo mundo ficava com muito medo e tentando frear. Não porque eles não acreditassem, mas porque eles ficavam pensando, se esse cidadão vai para São Paulo, ele, a mulher e duas filhas, não tem nada lá, não tem família, não tem nada. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é da gente, né? E aí eles tentaram achar uma igreja para a gente ficar associado, trabalhando, envolvido na igreja, que pudesse receber alguma coisa assim, mas não conseguiu. E aí Guto disse, rapaz, eu vou ser bem sincero com você, a gente tentou ver uma condição favorável, mas o que a gente conseguiu foi que vocês fossem para São Paulo e ficassem na igreja de Guarulhos, porque lá tem um hotel que é para os professores, e que vocês ficassem lá uns 40 dias até vocês se acharem e conseguirem entender o que é que vocês vão fazer lá em São Paulo. Porque Deus disse para a gente ir para São Paulo, mas no período em que Deus estava fazendo escola de missões, uma das pessoas que estava fazendo com ela entendeu que viria para a República Dominicana com a gente. E também tinha uma dominicana que congregava na igreja de Bauru. Então, a dominicana que congregava na igreja de Bauru, a gente já estava começando a ter contato com ela. E aí a gente começou a pensar, então Deus está mandando a gente ir para Bauru, porque é onde já tem contato com dominicanos lá. Essa dominicana estava noiva, ia casar, ia vir para cá, então era um tempo para a gente afinar, se ajustar, para já começar um relacionamento antes de chegar na República Dominicana. Assim entendíamos nós. E aí foi quando o Guto tentou desenhar a saída para Bauru, que não aconteceu, não, a porta não se abriu, e aí a gente foi para Bauru. Bauru não, Guarulhos. Chegou em Guarulhos, foi uma bênção, o pastor recebeu, e foi um ano extraordinário. Foi um ano, assim, de uma aceleração, um ano em que os recursos chegaram, um ano em que eu comecei a dar aula em muitas escolas, um ano onde a missão ficou conhecida, um ano onde o projeto foi começado a pôr em prática, onde os recursos foram levantados, e a gente veio para cá já com uma situação mais favorável do que tinha se tivesse vindo naquele período. Então, sempre vale a pena a gente escutar as orientações de Deus. Amém. Mas que pareça que a gente vai perder um tempo, porque a princípio parecia que ia perder e a gente ia perder um ano. Eu me lembro ainda que eu resistente sobre essa ideia de São Paulo, eu fui para uma consagração que não era, eu não estava fazendo mais escola de missões, que estava fazendo era desde, existem consagrações constantes, e quem estava dirigindo essa consagração era Maneco. E eu fui para a consagração certa. Eu digo, Senhor, você tem que me ajudar nisso aí. Eu não quero ser incrédulo, mas confirma para poder ir, porque é um passo ousado. Né? Levar a família para São Paulo, e tudo que eu tinha era R$ 5.000 e um carro que eu vendi e umas parcelas que eu ia estar recebendo desse carro. E só. E R$ 5.000 é um aluguel em São Paulo. Então, Senhor, me ajuda com isso aí e me confirma. E aí, quando chega na consagração, acho que por umas 2 vezes, Maneco, talvez até sem saber, confirmou e testificou. Ele disse, eu vejo pessoas que vai estar entrando num buraco e saindo do outro lado numa situação mais favorável. Desde que começou a chorar na hora. Eu olhei para ela e disse, vixe, Deus confirmou, é como ela está.
E aí, depois disso, a gente se inclinou e veio, foi para São Paulo. De São Paulo, a gente fez o projeto que era saindo de São Paulo, passar em várias igrejas do Verbo da Vida, até chegar na conferência de ministros do Sudeste. Até eu tentei fazer uma agenda e passar em Arapiraca, mas não acabou que não deu certo. Quando a gente passou em Maceió aí, foi meio corrido. E aí a gente fez o projeto, chegou na conferência foi a última agenda no Brasil e veio para a República Dominicana. E aqui estamos nós e já cumprindo a palavra, porque a igreja cresceu, a família cresceu, já nasceu um novo herdeiro, né, João Gabriel. Essa resposta foi muito comprida, foi? Oi? Essa resposta foi muito comprida, eu tenho que ter mais tempo, né? Nossa, gente, eu achei incrível toda essa aventura até chegar na República Dominicana. Mas só para pontuar mesmo o ano. Qual foi o ano de fato que vocês chegaram aí? 23. 23. Nossa. Foi 23, não foi dele? A 23. próxima pergunta foi a que a Ingrid fez. Quanto tempo vocês estão aí e como têm sido as obras, as atividades que vocês estão fazendo? A gente chegou em 2023 e, ao contrário da experiência de São Paulo, que São Paulo foi muito intenso, né? As coisas aconteceram muito rápido, Deus moveu pessoas, nos conectou com pessoas que fez com que as coisas acontecessem e a gente estava nessa mesma expectativa de que acontecesse o mesmo quando chegasse aqui. Eu acho que isso acontece com todo missionário. Mas aí chegando aqui, não foi como a gente tinha pensado, não foi tão rápido, não foi tão intenso. As coisas até, se a gente for olhar na ótica nossa, pareceu ser bem devagar. Então, aí já foi trabalhar outra coisa, que era a frustração, para que você não se frustrasse, né? E você pensa, rapaz, não tá acontecendo como eu pensei, mas não é como a gente acontece, como a gente pensa que vai ser, né? Então, a princípio eu vejo que foi um pouco um pouco devagar. Mas aí, com o passar do tempo, eu olho que agora é que as coisas estão engrenando e estão tomando uma velocidade diferente. A gente estava até o mês passado se reunindo em um coworking. E aí o pessoal desse coworking vendeu o coworking. E aí a gente ficou sem ter onde se reunir num espaço físico. E a gente está se reunindo agora numa praça, que pode parecer que foi uma coisa pior, mas de certa forma foi profetizado. Eu achava impressionante porque nesse espaço onde a gente estava, eu recebia muitas visitas de pastores. Não tinha tantos cristãos membros visitando. Eu rodava de Uber, evangelizei algumas pessoas nesse período rodando de Uber. Foi onde eu comecei a falar melhor a língua, entender a cultura. E o Uber foi essa estratégia também. Porque era uma forma de ter uma renda, mas principalmente de aculturação. Eu não falava praticamente nada de espanhol, desde que chegou a fazer ainda aula, classe, e eu só fazia algumas aulinhas de Duolingo. Chegando aqui, não entendia tão bem e me falava muito menos bem. Isso eu não aconselho a ninguém, isso não é um exemplo, isso é uma constatação. Então, eu aprendi que na marra, rodando de Uber, conversando com o povo, eu não tenho vergonha de falar. Eu acho que essa é a grande vantagem também, né? Então, eu ficava pensando, mas, senhor, quase toda semana tem alguém que reconcilia ou que volta para ou que aceita Jesus dentro do Uber, mas na igreja mesmo a gente recebe tão poucas visitas e as pessoas que foram e que aceitaram Jesus na igreja eram frutos do Uber, mas moravam muito longe, porque Santo Domingo, que é onde a gente está, que é a capital, ela é uma cidade ela é dividida por setores, assim como São Paulo também. Hoje eu entendo a ida nossa para São Paulo foi também para ter como uma pré-aculturação. João Pessoa é uma cidade muito pequena, comparado a São Paulo, Recife, né? E aí, em São Paulo, você vê que tem zona norte, zona sul, zona leste, e as pessoas normalmente, quem mora na zona norte, trabalha na zona norte, tudo que vai fazer, faz por ali, supermercado é ali, mais ou menos o mesmo passa aqui. Você mora no Distrito Nacional, o colégio mínimo vai ser por ali, a escola vai ser por ali, porque o trânsito é desagradável. E aí, por estar rodando de Uber, eu tinha contato com pessoas de todas as zonas, mas muitas vezes ficava muito longe para poder estar indo para o culto e estar frequentando, né? Eu falei tudo isso para dizer, a gente saiu de lá do cowork, um desses pastores que foi fazer uma visita, ele até lançou essa profecia, ele disse, eu vejo que essas paredes daqui estão se alargando. E eu pensei que era um espaço maior.
mas essa alargando que ia acabar com as paredes mesmo, porque a gente está agora num parque, né? E aí ele disse, eu vejo pessoas vindo e pessoas quebradas chegando. E é só que essas pessoas vão chegar quebradas, mas não vão permanecer quebradas. A palavra vai restaurar a vida dessas pessoas. E aí, estando no parque, tem acontecido isso. Um dos domingos, a gente tá, acho que faz 2 domingos que a gente está no parque. O primeiro domingo chegou 3 domingos. O primeiro domingo chegou uma moça que tinha abortado. Ela tinha traído o marido com o vizinho induziu ela abortou e estava muito arrependida, se sentindo condenada, que não ia para o céu, e aí ela chegou até nós, a gente pôde ajudar aquela moça. No outro domingo, um jovem que está passando por um processo meio que de separação, está com alguns conflitos no casamento, e domingo, uma outra moça que tinha um filho que tem autismo, que estava envolvido com bruxaria. Na verdade, não é ela que está envolvida com bruxaria. A família dela, já há 4 gerações, são envolvidos com bruxaria. Por estarmos muito perto do Haiti, quando a gente fala de bruxaria aqui, é um pouco diferente do Brasil. A gente fala da macumba, fala do candomblé, né? Mas é aquela bruxaria de voodoo, é muito parecido já com a África. Eu acho que por isso que eles têm esse pensamento da África, porque tem algumas semelhanças também. No caso dessa moça, o filho dela é o primogênito dessas 4 gerações. São 4 gerações de bruxos e nunca tinha nascido um homem como primogênito. Então o filho dela foi o primeiro homem primogênito que nasceu. E a família estava querendo, a mãe dela estava querendo sacrificar o menino a demônios, porque já estão nesse nível de bruxaria, de que sacrifica pessoas vivas, de abusos. Ela disse que foi abusada várias vezes, em rituais, como rituais a demônios, ela foi abusada, foi vendida para ser abusada. Então, uma história bem pesada, que eu não vou dizer que é o mais comum do povo, todo o povo dominicano, porque o povo dominicano, ele é, na grande maioria, cristão católico, como no Brasil tem muitos cristãos evangélicos, e eu detecto que como que tem muitas igrejas individuais, como é que se chama, Pedro? Independentes, muitas igrejas independentes, pequenas independentes. Existe ministério grande? Existe também, mas a grande maioria é igreja pequena independente. E aí é onde eu entendo assim, até o rema, né, para poder estar trazendo base, instrução para esses pastores, porque a igreja independente ela começa, qualquer pessoa diz quero ser, eu sou pastor, alugo um prédio, chamo o povo, a igreja iniciou. Não tem vínculo, não tem dízimo dos dízimos, não tem nenhuma cobertura espiritual. E aí, nesse processo, eu vejo assim, como tem sido agregado pessoas, essa moça mesmo, tem sido algumas semanas que a gente tem acompanhado ela, e a gente começa a entender que para lidar numa situação dessa, é necessário você fazer jejum, não porque vai mudar Deus, mas por uma sensibilidade sua, para você poder estar entendendo e percebendo as coisas. Muitas das vezes eu conversando com ela no telefone, o filho dela fica alterado, você escuta ele gritando, ela dizendo que está vendo demônio na hora que a gente está conversando. Primeiro momento que eu abordei ela no parque, quando eu dirigi a palavra a ela, o filho dela tampava a boca dela e tampava o ouvido dela e puxava o rosto dela para ela não escutar o que estava sendo dito. Ela é cristã de verdade. Você vê os frutos, você vê que ela já entregou a vida para Jesus. Só que por essa história dela, ela disse que já foi, aqui diz, rechaçada. Mas é como se fosse deixada de lado por muitas pessoas, por muitas igrejas, porque olham e acham que é muito mirabolante a história, né? Quando você começa a ver que aqui a gente está muito próximo do Haiti, e isso é uma realidade do povo haitiano, a religião mais forte no Haiti é essa, que divide a República Dominicana do Haiti é uma fronteira, como no México e Estados Unidos. Então eles passam quase um comércio até. Os haitianos, eles vêm trabalhar aqui, porque quem movimenta a República Dominicana, a construção, você vai ver que tem muito haitiano trabalhando, rejeitado, Polo botou. Polo já viveu nesses dois mundos. Polo é filho de haitiano com dominicano. Então ele já foi rejeitado pelos dominicanos e já foi rejeitado pelos haitianos. Na verdade, porque quem é dominicano olha para ele, você é filho de haitiano e rejeita. Quem é haitiano olha para ele, você é filho de dominicano e rejeita. É praticamente tanto que o nome dele é José Polo, né? Ele é um Moisés que vai resgatar aí muita gente. Ele vai estar vindo para cá também, Polo. Então, o que acontece? Você vê nesse conflito todo
a proximidade, e acaba que, conversando com essa dominicana, ela disse, ó, não é muito escancarado, mas os dominicanos, eles também fazem uso de muita magia negra. Não é escancarado como é no Haiti, mas tem muito dominicano fazendo uso disso. Impressionante, eu não via isso, mas em São Paulo, eu acreditava que candomblé, macumba tinha mais no Nordeste, né? Mas na verdade não, a Polo vem em 2026. Em São Paulo, estando em São Paulo, eu vi que tinha muita casa de macumba. Inclusive, uma vez eu estava andando na rua, trabalhando lá, eu trabalhei em São Paulo também uma época como corretor imobiliário. E eu andando na rua com um amigo que trabalhava comigo como corretor, aí tinha em uma árvore, tinha lá um demôniozinho, uma imagem do candomblé. E aí quem viu foi ele. Ele disse, olha o que tá ali. Eu fui, peguei, estourei no chão. Disse, tu é doido? Como é que tu faz isso, rapaz? Eu digo, ele vai fazer o quê? Um pedaço de gesso desse. Tu acha que ele vai fazer o quê? Ele vai vir te atormentar de noite, é? Deixa tua besteira, rapaz. Então, o que acontece? Em São Paulo já tinha muito disso. Aí hoje eu olho e eu vejo o que parecia ilógico ir para São Paulo, como tem nos preparado para cá. O trânsito, mais ou menos a cidade não é do tamanho de São Paulo, não tem nem comparação, mas dadas as proporções de quantidade de habitantes, eu vejo que a forma como faz está dividido e de quem vive naquele setor não sair muito de um lado para o outro, ficar mais naquela área. Por exemplo, eu comecei, quando eu cheguei, morava no Distrito Nacional, agora eu estou morando em Santo Domingo Oeste, por uma direção de Deus também, porque a gente entende que aqui na nossa casa a gente vai começar a fazer reuniões, porque do outro lado também foi assim. A gente começou fazendo reuniões em casa, grupo de pessoas, convidando pessoas e fazendo essas reuniões, e depois foi que foi para a igreja. E hoje a gente tem ideia de continuar lá no domingo pela manhã e durante a semana a gente tem acho que na quarta-feira. Não começamos ainda porque está nessa fase, desengravidou e durante o período de gravidez, não é só quando tem um menino. A mulher também ela fica pesada, tem todos, desde teve muito enjoo, então desde que ela engravidou, de certa forma as atenções diminuíram mais para a questão do ser 100% para o projeto, mas para a família, que foi um tempo também muito importante. Tem uma palavra que Deus disse para a Daisy, quando a gente estava em São Paulo, que disse que esse também seria um tempo, que seria um tempo onde eu só teria ela e ela só teria a mim. Porque quando você está fazendo missões, é importante você entender que a família continua ainda sendo o mais importante. A gente não pensar que está no campo missionário e tudo que a gente tem que fazer é só missões. E eu sou mais tendencioso a isso. Ela é quem é o meu equilíbrio nisso aí. Às vezes ela disse, olha a família, presta atenção, a gente está aqui, precisa de você, seu cabo, não vá querer dar só 100% para isso não. Só para missão não. E é a verdade, quando a gente está na nossa cidade, tem o nosso trabalho e a gente pensa mais sobre esse ponto de dar mais evidência para a família. No campo missionário, se a gente deixar, pode ser seduzido a correr e vai perder o fôlego e vai perder quem está do lado. Glória a Deus, a família tem criado mais liga. A minha menina mais velha, que tem 12 anos, toca teclado na igreja. Deus tem feito coisas gloriosas, tem se animado muito. Nas primeiras reuniões, ainda lá no Distrito Nacional, teve um culto que tinha uma moça que tinha um problema na perna e ela foi curada da perna. O filho dela tinha autismo. O meu celular está dizendo que está sobreaquecendo. Esse bicho vai parar quando fica dizendo isso, não? Olha, acho que não sei. Ele está toda hora mandando mensagem sobreaquecendo. Se parar, já sabe que é porque ele não aguentou o rojão da gente, não. Porque ele está muito grande. Não aguentou o peso de glória do céu. Mas vai aguentar. Vamos colocar foguinho. Se for botar água, rio, botar alguma coisa assim. Verdade, foi um pouquinho. Se botar fogo, ele pode partir. Eita. Você citou sobre a família, né? Como isso é importante. E queria fazer agora uma pergunta exatamente sobre isso, né? Como é ter os filhos de vocês envolvidos na obra? Rapaz, é extraordinário. As meninas, elas são bênção demais. Quando a gente estava em São Paulo, uma irmã entregou uma palavra para a Deise, que era o seguinte, que tinha um muro e que a gente
tentava passar esse muro. E realmente, quando a gente chegou em São Paulo, a princípio, a gente se viu muito preso, porque a gente não conhecia ninguém realmente, tentando desenvolver e não via espaço. E aí, a visão era, tinha esse muro, a gente tentava passar e não conseguia passar. Só que as meninas, na visão, achavam uma brecha e elas mostravam por onde é que a gente tinha que passar. E passava todo mundo pelo buraco que elas achavam. E aí a gente começou até a brincar que as meninas são 50% da missão. Se quiser poder desenvolver qualquer coisa, é só envolver elas que vai. E tem sido assim. Glória a Deus por isso. Esses últimos meses, desengravidou, já por conta disso também, de uma revelação que ela passou a ter muito forte sobre a maternidade. Às vezes as pessoas pensam, mas filho vai atrapalhar o ministério. Já ouvi algumas pessoas falando isso e tendo esse pensamento, né? De alguma forma, o filho vai atrapalhar o ministério. E eu vejo que isso não é verdade, porque a Bíblia não instrui assim, diz que é herança, diz que é bênção, diz que é flecha na mão do arqueiro, não tem como ser algo que vai atrapalhar. E na prática a gente vivenciou por várias vezes isso acontecendo, né? Falando agora dessa questão das meninas, eu lembrei também de outra profecia que foi essa mesma irmã que falou sobre as meninas, sobre o tempo que a gente está vivendo aqui na República Dominicana. Porque eu falei que a gente tem visto que foi mais lento do que a gente tinha expectativa. E essa irmã, ela disse que ela teve uma visão desde levando um cesto, e nesse cesto estava cheio de pinha. E aí ela procurou saber sobre pinha, né? Foi estudar sobre a pinha. E ela descobriu que a pinha, ela é uma fruta que leva de 3 a 5 anos. É uma planta que leva de 3 a 5 anos para dar fruto. E aí a gente entende que mais ou menos vai ser esse tempo para aquilo que a gente já tem no coração de ser manifestado. Confirmando isso, Daisy fez um regresso missionário, agora esse ano, nesse período de gestação. Ela começou a ter muito desejo por comida no Brasil. Eu digo, mas rapaz, não tem umas comidas, uns desejos mais fáceis de realizar, não. Tem que ser as do Brasil que não tem aqui. E aí ela começou a ter um saudosismo, acho que esse período de gravidez, os hormônios, e aí ela teve um saudosismo pelo Brasil. A gente também entendia que precisava ir para uma das conferências. Então, ela foi enviada para ir para a conferência do Nordeste e passar nas igrejas. E ela também tinha essa palavra muito forte de maternidade. E a gente entendia também que era um tempo de abençoar o corpo de Cristo, com essa palavra que ela estava portando. Estava portando um menino e uma palavra também. Ainda hoje a gente tem testemunhos, né, de pessoas que ligam e dizem, mas Deise, tu passou aqui aquela palavra que tu lançou, não sei quem está grávida. E eu te agradecendo que ia fazer tempo que não podia ter menino, orou e agora está grávida. Então, a gente viu que foi realmente um momento oportuno. Para ela de ter regressado, estar na convivência dos irmãos, da família dela, ter participado da conferência. E aí, estando em São Paulo, nesse período, ela estava na casa de uma irmã, e aí a irmã disse, rapaz, eu queria tanto que o profeta, disse o nome do profeta que eu não lembro, que é boliviano, ele viesse aqui para te conhecer. E deu um pouquinho de tempo, esse profeta mandou uma mensagem, irmã, você está em casa que eu estou indo aí. Quando ele chega, ele está saindo, porque ele ia ministrar. Mas aí ele disse, irmã, antes de você, eu queria orar por você. Segurou a mão dela e foi orar. E aí ele disse a mesma coisa, ele disse, esse é um tempo de paciência e de regar o fruto, porque esse fruto vai levar de 3 anos para poder, essa planta vai levar de 3 anos para frutificar. E aí já tinha outra palavra e a gente entende. Tem que ter a sua perseverança e se manter firme. As coisas vão acontecer. E às vezes, desses de repente de Deus, a gente fica esperando e pensa, tá demorando demais. E quando chega de repente, vem um caminhão, né? O Polo chega em 2026, vai ser no ano que o Polo chega. O Polo vai chegar. Será que o Polo é quem está segurando essas frutas todinhas, hein? Porque, olha, 2023, 2024, 2025, 2026. Vem-te embora, Polo! Vai logo, rapaz. Ai, que maravilhoso. Pronto. Muito bom ter escutado toda a experiência de vocês, o que vocês andam fazendo por aí. E agora fique livre para dar uma breve palavra. Eita glória. Uma breve palavra. Você já viu que eu não tenho muita, eu não sou muito bom nesse negócio de breve. Tenho um problema com brevidade. Mas se é uma breve palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E você precisa dar. O que acontece?
Nesse meu processo de me descobrir missionário, eu descobri uma coisa, que quando a gente aceita Jesus, a coisa que a gente faz é entregar a nossa vida para Ele. Tem aquele apelo de salvação, quem deseja entregar a vida para Jesus? E aí os crentes levantam a mão, eu estava lá levantando a mão, entregou a vida para Jesus. Só que no percurso da caminhada, a gente acaba aí tomando devagarzinho, pouquinho em pouquinho. Algumas coisas que a gente não vai abrindo concessão. A gente escuta de Deus, sabe que é para fazer, mas diz, não, mas isso é besteira, não vou fazer agora não. Deixa para depois. Ou então, não, acho que não foi Deus não, e nem se importa. E de pouquinho em pouquinho você vai tomando a sua vida. Pouquinho em pouquinho, até que chega um momento que parece que a sua vida é toda sua de novo. E agora aquilo que você tinha entregado para Deus chegou a formosura. Esses dias eu estava vendo um vídeo, aí o camarada viu uma onça pintada. Aí disse assim, aquela a blusa dela, como é que tá? Não tá meio De onça. de Pantanal? E aí o camarada disse assim, parece com a minha mulher. É linda, mas é perigosa. E por quê? E por quê? Mas escuta o perigoso, para você não ficar pensando que perigoso que ela vai me dar uma mordida, não, que não vai não. É porque quando a gente faz isso, com o tempo vai tomando a nossa vida da mão de Deus, a gente vai perdendo a capacidade de ser perigoso para o diabo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você não pode tomar de volta. E quando você faz isso, você fica uma pessoa perigosa. Por quê? Perigosa para o inferno. Por quê? Uma vez eu estava assistindo um filme que era Apollo Creed, aquela história de rock com o Apollo Creed, e o Creed queria lutar contra um cara que era o filho do cara que matou o pai dele no ringue. E Rock disse, não, você não vai lutar com ele não. Não, eu quero, eu quero, eu quero. E eu disse, não, não vai, não vai. E ele teimou, sem o treinamento, foi, lutou e perdeu. Depois que ele perde, ele volta para Rock. E quando ele volta para Rock, e chega para Rock, pede para Rock treinar ele, pede perdão e desculpa. E Rock, ele diz, você não acreditava em mim também, por isso que eu fui. Aí Rock disse, não, não é que eu não acreditava em você não. É porque pessoas que não têm nada a perder, elas se tornam perigosas. Sabe que no reino de Deus é a mesma coisa? Quando você dá sua vida para Deus, você entende que você não tem mais nada a perder, você não tem sua vida por preciosa, você se torna perigoso. E eu quero dizer isso para cada um de vocês que está na live, 15 pessoas. Seja perigoso. E para você ser perigoso, você não precisa ser homem bom, você não precisa dar armado, você não precisa ser do PT, você não precisa ser do Bolsonaro. Eu sei que o PT é mais perigoso, mas, deixando política de lado, você só precisa fazer uma coisa: não ter mais nada a perder. E para não ter mais nada a perder, é perder tudo que você tem. Depois que você perdeu tudo que você tem, eu gosto daquela passagem do filho pródigo, quando Jesus diz para ele: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Eu gosto de olhar para aquele É o cidadão, jovem rico. é o jovem rico, jovem rico. Tem que ter a mulher do lado, rapaz. Eu estava precisando disso. O jovem rico, quando Jesus diz aquilo para ele, Marcos diz até que Jesus olhou para ele e o amou quando fez aquele pedido. Parecia que Jesus estava, para o jovem rico, Jesus estava querendo tirar dele. Ele não percebeu o olhar de amor de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo dizer para ele era: fique perigoso. Porque se você não tiver mais nada, e se você perder tudo, você não tem mais nada a perder. Que era o que acontecia com Paulo. Ele disse: tudo que eu tinha, eu tenho por esterco. Diante da sublimidade, daquilo que eu recebi de Deus. Então, quando a gente não tem mais nada a perder, a gente acaba sendo perigoso para o inferno. Amém, irmã? Amém, amém. Olá, Deise, tudo bom? Queria que você... Essas meninas estão com um olhar de perigoso? Estão com elas perigosas, elas são perigosíssimas pro inferno. Gente, muito bom, vocês são maravilhosos, São sério. incríveis. Deise, eu Não, queria não, que você não, 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 pudesse, não, né? não. Não bota o crédito para Deus, não. Ela chegou agora, só com uma passaporzinho já tão maravilhosa. Tá bom. Eu vou esquecer que história agora. Ficou com o crédito dele. Tá certo, tá. Ai, ai. Mas queria, desde que você deixasse também uma palavra aí pra gente, né? Fica à vontade nesse momento. Então, você que tem missões no seu coração, eu quero te dizer que você busque em Deus a motivação certa. Tem uma
uma mensagem que foi entregue a Terry Osborne quando ele esteve a primeira vez na Índia e que ele voltou frustrado da Índia e ele ouviu alguém dizer para ele: faça a vontade de Deus pelos motivos de Deus e o Espírito Santo vai te respaldar. Então, busque a motivação certa, faça a coisa certa, entendendo onde o seu coração está. Por mais que no campo missionário você viva situações, circunstâncias, situações que tragam frustração, mas você sabe onde está a sua motivação. Você vai saber localizar o seu coração nesse momento, se você busca a motivação certa antes de ir para o campo missionário. Então, não são coisas pequenas que irão te levar de volta, né, para a sua casa, né, a sua antiga casa, no caso, mas que deixará você convicto no campo missionário. Então, assim, essa é a minha mensagem. Se você tem o seu coração em missões, busque a motivação certa e faça a vontade de Deus pelos motivos de Deus. Agora sim, agora vocês são maravilhosos, porque agora vai ter a participação. Agora sim, vocês estão uma bem. Agora eu vi o pastor Landinho aí, né? Pastor Lando, Landinho, Isso. Landinho filho, pastor Lando. Pastor Pastor Isso mesmo, Lando, foi. rapaz, que coisa gloriosa poder rever o senhor por aqui. Pastor Lando é extraordinário. Quando eu estive aí em Arapiraca, ele foi um grande mentor, viu? Me instruiu em algumas coisas, a gente teve momentos preciosos de mesa. Sinto até falta. Quando é que o senhor vem aqui pra gente ter um momento daquele de mesa? Traga um queijinho quando vir, Vai viu? lá. Me leva junto, pastor. Me leva também, pastor. Me leva. Eu tenho uma lista, eu já toquei, eu tenho uma lista de coisas do Brasil para trazer. Queijo coalho, aqui tem tudo também, mas o queijo coalho do Nordeste, pastor Lando é um empresário forte, empreendedor também do reino. Amém. Foi Laninha, inclusive, né, esposa do pastor Lando, que falou pra gente, né, entrar em contato com vocês pra estar fazendo, né, essa live, porque teve um tempo que o senhor vem aqui e ensinou no Rema, né, se eu não me engano. E aí foi quando surgiu, né, esse convite, né, que, nossa, foi muito bom, superou todas as minhas expectativas, né. Mais uma vez, muito obrigada por esse tempo. E você, pessoal que tá assistindo a gente, segue lá o Missão República Dominicana. É assim o nome, né, do arroba. Investe na vida deles, orando, contribuindo. E se Deus colocar no coração, fazer uma visita a eles, né? Foi muito bom mesmo esse tempo que estivemos aqui com vocês. Muito obrigada. Então, daí o tchau pro pessoal, que a gente já tá encerrando a live. Antes de eu dar o tchau, Sim. eu quero deixar os motivos de oração. Você tocou no ponto Olha, vontade. importante, né? No momento que a gente está agora, de transição para achar um local, para a gente voltar a ter a igreja em um espaço, e isso é importante, assim, não que faça toda a diferença, mas a gente tá na praça, mas aquilo é um momento provisório, né? Até as próprias pessoas que estão na praça, elas já estão falando, vamos procurar então a gente achar esse local. Aluguel aqui é muito caro, mas muito caro mesmo. Na verdade, o custo de vida aqui é caro. Bem alto. É um país que é turístico, então, por ser turístico, é muito caro. E também a gente está tendo uma dificuldade na questão do visto. Está parecendo com as passagens aéreas. Eles mandam documentos, eles mandam de volta, mandam documento, eles mandam de volta, a gente manda documento, eles mandam de volta. Por quê? Por ser uma nação turística, eles gostam muito de turista, mas de estrangeiro vivendo aqui, não. Esse conflito que eles têm com o Haiti também interfere nisso, porque aí é muita gente de fora na nação. Eles são muito seletivos para poder estar recebendo pessoas. Então, a gente está precisando essa questão do visto, o aluguel do prédio, né? Achar o prédio e os recursos para poder estar alugando o espaço. Basicamente, são essas duas coisas. E o retorno agora nas férias das meninas. Desde chegou aí, quando estava gestante, foi até um tempo de refrigério para ela, porque estava muito barrigudona, então foi um tempo de descanso das coisas de casa. Eu me descobri cozinheiro, me descobri dono de casa, foi muito bom para mim também. Não vou fazer nada, só fritar um ovo. Agora já sou mestre cuca. Então, as meninas, elas tá aqui agora, vai completar 2 anos que elas estão aqui, né? Então, elas também já estão querendo ir ver os avós, ver os familiares, os amigos. João Gabriel nasceu, nunca foi no Brasil, ele precisa conhecer o Brasil também. Então, esses são os 3 principais motivos de oração agora no momento. Amém. O aluguel, o
visto e o regresso não é um regresso, não é um retorno missionário, é esse período de férias, né? E aí, quem é daqui do Calabaxê mesmo, orar pela irmã Joelle, que é a irmã tem um filho que não é Jean, que está nesse processo aí, que a família é bruxos e você vê assim, esse negócio é tão pesado que esses dias ela estava me contando que tem integrantes da família dela que conseguem sair do espírito deles para ir em outros lugares. Olha que coisa terrível. Mas não vai na sua casa não, irmão. Se você orar, não vai não. Agora, Ai, gente, o senhor é ótimo, muito engraçado. é a verdade, irmão. Você não acredita, não? Eu tô acreditando. Ora que não vai não. Diga você, se orar não vai não. Você viu? Ai, ai. Mas, Desde para lá e ficar extraordinariamente. Desde foi pegar João para vocês conhecerem João. É bonito o menino. Ainda bem que ele tem mãe, né? Pô, não tem careta não, rapaz. Eu dizendo que você é bonito. Faz careta para as meninas. ótimo, Foi gente. gatíssimo, muito fofo. As bochechas. Não quer mostrar o rosto não, é papi? Abriu o olhinho agora. Olha. Eita, meu Deus. Tia. A gente tem que começar a live com ele. Desde que ficou ali, rapaz. Tinha dado pelo menos umas 200 pessoas. Sem problema algum. Depois que a live é postada, o alcance é sempre muito maior, né? Eu tenho certeza que, assim como nós recebemos muito, né? Outras pessoas também vão ouvir essas palavras, né, de vocês e ser muito edificados, né? Gente, foi um tempo muito maravilhoso mesmo, né? Mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos sempre estar aqui, vamos pegar esses motivos de oração, compartilhar com a nossa igreja e tenho certeza, né, que vocês vão ver, como já tem visto, né, o favor de Deus, respostas chegando, né, isso é muito bom e assim será, em nome de Jesus. Vocês vão... Você estava chamando ela para alguma coisa? Não, é porque tá chamando para vir, mas João quer mamar. Não tem jeito, não. Já abriu o berreiro. Mas eu chamei ela, foi para comprovar. Eu ia dizer para eu já tinha dito a ela que o pastor Lando é guiado. No dia que eu tive aí, ele chamou o povo para orar, foi uma unção tremenda. Eu dizer, preta, pastor Lando é guiado. Ele foi uma das poucas pessoas que ela colocou aqui, ó, parece com o pai. Porque a gente parece com a mãe, ele botou parece com o pai. Pastor Lando é extraordinário, pastor. Ela pastor é demais. Eu sou muito espiritual, sabe das coisas. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer à Igreja Arapiraca por esse tempo extraordinário. Eu tenho uma esposa e ela está dizendo, porque ela já está entendendo que eu preciso continuar. Mas se tudo terminar, a gente marca outras vezes. Foi um prazer poder estar com vocês. O maior ainda vai ser ir aí visitar a igreja, que eu creio que quando for no Brasil, essa viagem vai chegar, vou alcançar aí de novo, vou estar por aí. Amém. Essa terra que é Manoel, Arapiraca. Amém. A Vamos terra começar. do cuscuz Coringa, o melhor cuscuz do Nordeste. Cuscuz Coringa está conhecido na República Dominicana. É isso mesmo. Mas mais uma vez, muito obrigada. E nos vemos. Tchauzinho. Tchauzinho. Bendiciones! Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.